Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Mateus 21:22 diz assim: e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quero que você preste bem atenção num texto que foi escrito por uma pessoa, para uma pessoa. Você vai crescer seguindo o que a Bíblia diz em Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não te desvies do mandamento da tua mãe. Você vai ser moça bondosa, estudiosa, amorosa e cheia de iniciativas. Para isso, seguirá sempre o que diz em Eclesiastes 12:1. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Vai ser mulher cumpridora de seus deveres, honesta, temente a Deus e confiante nas palavras do salmista. Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Seguindo sempre a Bíblia, você não se desviará dela. Quando for velha, se lembrará que desde a sua meninice sabes as sagradas escrituras, letras que podem fazer-te sábia e salva em Cristo Jesus. Essa oração escrita foi feita pela dona Nadir em 1978, quando eu tinha apenas 11 meses de vida. Eu era apenas um bebê. E a dona Nadir me deu uma Bíblia com essa dedicatória. Eu realmente fui uma criança que cresceu nos caminhos do Senhor. Toquei teclado, toquei órgão, dei aula para as crianças, fiz evangelismo na praça na adolescência. Mas aos 20 anos eu fui fazer faculdade e aos poucos, de uma maneira muito sutil, eu fui me distanciando, fui vivendo os meus planos, os meus sonhos. E eu fiquei fora por 10 anos. E eu fico imaginando se a dona Nadir tivesse me vendo aos 20 e poucos anos, ela teria dito: que pena, não se cumpriu o que eu profetizei na vida dela. Mas a oração tem poder de retomar aquilo que foi parado na nossa vida. Ela orou por mim. Essa é uma oração. Porque aos 30 anos houve uma retomada. Eu voltei para os caminhos do Senhor. A oração tem o poder de retomar aquilo que foi parado. A dona Nadir, ela morreu na minha adolescência. Porque pessoas morrem, mas orações não. Pessoas morrem, mas orações nunca morrem. 45 anos depois eu vivo o que foi profetizado na minha vida, quando eu ainda era um bebê. Você tem desistido? Você tem parado no meio do caminho? Você tem olhado para as pessoas e não tem acreditado por conta das circunstâncias? Você olha para o seu filho, você olha para o seu marido, você olha para a sua esposa, para os seus pais, você olha para o seu casamento, está parado. E você fala: Deus não está me ouvindo. Quantas pessoas param de orar? Mas a oração tem poder de retomar aquilo que foi parado na nossa vida. O que nós estamos vivendo aqui hoje é um outro exemplo do poder da oração. Por quê? Porque em janeiro de 2020 nós começamos a orar na Ana Prado pelos 3 cultos. 2 meses depois, em março, na ceia, como estamos fazendo hoje, nós começamos o 3º culto. E nós ficamos tão felizes porque os 3 cultos somam um culto nosso aqui. E nós fizemos no final de semana seguinte, mais um final de semana, e de repente veio a pandemia. O pastor chegou a fazer muito mais que 3 cultos na pandemia, mas era um número muito pequeno de pessoas. Mas o poder da oração retoma aquilo que foi parado na nossa vida. Hoje, 3 anos depois, iniciamos uma nova fase na igreja com os 3 cultos. Nós orávamos lá atrás por isso.
Você pode se esquecer de oração que você faz. Às vezes a gente se esquece, mas Deus não. Preguei sobre isso. Deus não esquece as nossas orações. E muitas vezes é quando Ele faz que o Espírito Santo nos lembra. Você pediu isso para mim. Quando você olha para alguém e você fala: meu Deus, eu orei por ela. Olha, é o poder da oração. É o poder de profetizar, é o poder de se pedires, como eu comecei a mensagem, se pedires crendo, recebereis. Então você precisa pedir acreditando no poder da oração. Hoje estamos felizes demais, porque temos 3 cultos já em andamento. E foi tão legal. De manhã estava lotado, 5 horas da tarde estava lotado, e agora vê a igreja lotada. Como é bom obedecer ao Senhor, como é bom fazer aquilo que Ele manda a gente fazer. Mas eu vou te falar uma coisa, você pode anotar aí. Muito em breve, mas muito em breve mesmo, nós vamos estar num lugar maior, muito maior, onde esses 3 cultos daqui vai ser apenas um nesse lugar, amém? Aleluia! Nós já estamos orando por isso. É logo ali. Porque pedindo, crendo, nós vamos receber. Amém? Eu quero falar agora sobre um personagem na Bíblia que teve uma retomada fantástica. A situação dele era acabada. Ele não tinha futuro mais para ele. A história dele tinha chegado ao fim. De quem eu estou dizendo? Sansão. A mãe dele era estéril. Um anjo aparece para ela e fala: vou te dar um filho. Deus vai te dar um filho. Esse filho vai ser separado pelo Senhor. Ele vai libertar o povo dos filisteus, do povo inimigo. Deus separou, então olha, se abstenha do vinho, não coma comida consagrada, não corte o cabelo dele, não corte a barba dele, porque ele é separado do Senhor. E foi assim, Sansão nasceu. E os pais fizeram tudo certinho, e Sansão era uma bênção. O Espírito de Deus se apossava dele, ele tinha uma força sobrenatural. Ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Aquele homem era muito forte, e ele era uma bênção. Ele cuidava do povo, mas ele tinha um desvio. Ele era mulherengo. E aí numa dessas ele conhece Dalila. E Dalila seduz tanto e fica: qual que é o seu segredo? Qual que é o seu segredo? Ele fala: não posso contar. Mas ela não resiste, né? Fica aí. Então ele cede e conta que a força vinha do cabelo. E aí ela avisa, bate o fio para os filisteus que vão lá, cortam o cabelo dele. Ele perde a força, furam os 2 olhos dele, e ele passa a ser um bobo da corte. Todo mundo começa a rir dele. Ele passa a ser um prisioneiro. E a Bíblia diz que num determinado dia, os filisteus, lá os governadores, né, estavam no palácio, todos festejando, e pediram para trazer Sansão, para eles rirem mais um pouco daquele que era forte. E estava destruído, ninguém dava mais nada, era o fim. Então Sansão se lembrou de quem era Deus e orou ao Senhor. E olha a oração de Sansão. Juízes 16, 28 a 30 diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Houve uma retomada para um final feliz. Ele morreu como libertador do povo.
o que está parado, o que você não consegue enxergar. Eu falei de manhã, tem uma pastora, ela contou numa pregação que ela foi pregar num lugar e de repente uma mulher, uma das pessoas que a recebeu, disse: meu marido é uma bênção, pregador da palavra, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E de repente eles foram almoçar e a pastora viu que o marido nem na igreja ia. Aí ela chegou na irmã e falou: irmã, você não falou que seu marido era um homem de Deus? Ela falou: mas ele é? Você não falou que seu marido é um pregador? Mas ele é? É assim que eu vejo, porque é assim que eu oro ao Senhor, que Ele é um homem de Deus, que Ele é um pregador da palavra, que Ele é um homem cheio do Espírito Santo, porque eu não vejo quem Ele é agora, eu vejo quem Ele vai se tornar. É para isso que nós somos chamados, irmãos, para olhar com outros olhos, para profetizar sobre a vida das pessoas, para dizer: você está assim, mas eu enxergo diferente. Porque a gente enxerga o poder de Deus na vida das pessoas, para apontar o problema, para dizer que uma pessoa já era, para simplesmente constatar o caos. Existe o inferno inteiro, o inferno e as pessoas usadas pelo diabo. Agora, para ver além, para enxergar aquilo que não é, como vai ser, quem ainda não é, como será. É para isso que somos chamados por Deus. Eu sou resposta disso, porque um dia estive, saí e houve uma retomada na minha vida, porque a dona Nadir, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, tinha profetizado que eu seria uma mulher de Deus, temente ao Senhor, conhecedora das letras, das palavras que me tornariam sábia. Ela viu além. Veja além na vida do seu filho, veja além na vida da sua família, do seu casamento. Ore, escreva, faça um memorial, escreve. Isso aqui é um memorial, a minha Bíblia é um memorial. Ela diz quem eu sou. Faça com fé. Se for para você escrever e não acreditar, não faça. Faça crendo, porque quem faz crendo, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Recebe. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor vem nos lembrar para que fomos criados, porque somos separados, porque temos que ser exemplo, porque temos que ser luz, porque temos que agir na contramão do mundo. Temos que ver da maneira como os outros não veem. Temos que profetizar aquilo que os outros não profetizam. Estamos o tempo todo na contramão, porque cremos no Teu poder. Essa é a maior verdade. Nós cremos no Teu poder. Cremos que o Senhor transforma situações, o Senhor transforma pessoas, o Senhor retoma todas as situações que estão paradas pelo poder da oração de quem ora acreditando. Cada um aqui, eu sei, Espírito Santo, que o Senhor está falando com cada um aqui, para que eles voltem a pedir, voltem a orar, crendo. E eu sei que muitos testemunhos virão. Eu já te agradeço por essa palavra, eu já te agradeço por esse encorajamento, e já te agradeço por tudo que o Senhor fará, porque eu vejo nessa igreja muitas vidas transformadas. Eu vejo pela fé nessa igreja que cada um aqui estará com a família, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu já te agradeço, em nome de Jesus.